O Corpo de Fuzileiros Navais, CFN, é uma força integrante da Marinha do Brasil. A chegada ao Rio de Janeiro, em 7 de março de 1808, marcaria como a data de nascimento de nosso atual Corpo de Fuzileiros Navais. Hoje, o Corpo de Fuzileiros Navais conta com 17.000 militares, todos voluntários, e 857 oficiais oriundos da Escola Naval. O lema do Corpo de Fuzileiros Navais é Ad Sumus, expressão em latim que, na língua portuguesa, significa aqui estamos. Nesse vídeo iremos apresentar a história do patrono do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil, o Almirante Silvio de Camargo. Silvio de Camargo nasceu em 16 de fevereiro de 1902, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, filho dos professores João Batista de Oliveira Camargo e Aurélia de Almeida Camargo. Ingressou na Escola Naval em 1919, época em que aquele estabelecimento formava oficiais para os quadros do Corpo da Armada e de engenheiros maquinistas. Foi declarado guarda-marinha em 1922, ano em que foi promovido a segundo-tenente. No posto de tenente, serviu em importantes unidades navais como o encouraçado Minas Gerais, o navio Escola Benjamin Constant, o contra-torpedeiro Paraíba, o cruzador Rio Grande do Sul, a bordo do qual foi promovido ao posto de capitão-tenente em 1929, e no cruzador Bahia. Casou com Zélia Brandão em 21 de setembro de 1929, na paróquia do Senhor Bom Jesus do Monte da Ilha de Paquetá. Em 1930, tendo declinado de honroso convite para servir no gabinete, achando mesmo um dever ir para bordo ou para o Corpo de Fuzileiros, foi designado ajudante do então chamado Regimento Naval. Em janeiro de 1931, teve sua primeira comissão nesse regimento. No início da Revolução de 1932, o Exército Constitucionalista compôs um perímetro de defesa do Porto de Santos por meio de minas submarinas e de guarnições de artilharia e infantaria situadas no Forte de Itaipu e em outros pontos estratégicos na região de Santos, de modo a impossibilitar a aproximação da esquadra da Marinha Brasileira ou um assalto de seus fuzileiros navais, na época comandada pelo ministro da Marinha Protógenes Guimarães. Silvio de Camargo comandou alguns fuzileiros na Revolução de São Paulo. Sem saber mesmo nem o que fazia em terra, os fuzileiros deram pleno apoio da Revolução. Em 24 de fevereiro de 1932, na função de oficial de ligação do gabinete do ministro da Marinha com o do ministro da Guerra, foi transferido para o novo Corpo de Fuzileiros Navais. Em consequência, frequentou o curso das armas do Exército. Em 1934, Silvio de Camargo foi promovido ao posto de capitão de corveta. Para consolidar sua inata vocação anfíbia, estagiou nos anos de 1934 e 1935 no Royal Marine Corps Depot, em Deal, Condado de Kent, Inglaterra. Em 1936, frequentou o curso de comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval, concluindo-o em primeiro lugar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi instalado um destacamento de fuzileiros navais na Ilha da Trindade, para a defesa contra um possível estabelecimento de base de submarinos inimigos, e ainda, foram criadas companhias regionais ao longo da costa, que mais tarde se transformaram em grupamentos de fuzileiros navais. Os combatentes anfíbios embarcaram, também, nos principais navios de guerra da Marinha do Brasil. Em 1940, ano em que o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais passou ao comando de um contra-almirante, Silvio de Camargo foi promovido ao posto de capitão de fragata. A promoção a capitão de mar à guerra de Silvio de Camargo ocorreu no ano de 1943, e com sua nomeação para o cargo de comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, em 8 de novembro de 1945, foi promovido a contra-almirante. Em 1949, o contra-almirante Silvio de Camargo avisou ao ministro da Marinha que estava para terminar o tempo de 4 anos dele como contra-almirante. Ele tinha grandes relações de amizade com o almirante Silvio de Noronha, que estranhou que ele não tivesse antes chamado a sua atenção, tendo em vista que não existia o posto de vice-almirante no Corpo de Fuzileiros e já estava com tempo regulamentar para a promoção.
Dias depois o almirante Silvio foi chamado e recebeu a informação que o ministro tinha criado um posto acima, de maneira que foi promovido, em 1949, a vice-almirante, primeiro vice-almirante do Corpo de Fuzileiros. No mesmo ano, foi criado o curso da Escola Superior de Guerra. O almirante Silvio de Camargo já era vice-almirante. Naturalmente o ministro da Marinha achou até fora de propósito que ele quisesse cursar a escola. Havia a possibilidade, então, dos oficiais generais tirarem aquele curso fazendo só uma parte do curso. O almirante Silvio de Camargo disse ao ministro que era uma necessidade. Ele comandava o Corpo de Fuzileiros, não queria que dias depois aparecesse um oficial cursado que quisesse doutrinar que naquela escola era assim ou assado. Assim, ele fez o curso normal e depois curso de revisão da escola. Portanto, ele pertenceu à primeira turma, como já era vice-almirante, e vice-almirante antigo, foi o primeiro aluno vice-almirante que apareceu na Escola Superior de Guerra. Fruto de uma convicção firmada nos anos anteriores quanto à necessidade de uma área própria para exercícios de campanha e para instrução específica de oficiais e praças do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante Silvio de Camargo implementou, entre os anos de 1945 e 1955, grande dinamismo nos atos que culminaram na criação do campo de instrução da Ilha do Governador, da linha de tiro e, prioritariamente, Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais. O centro foi inaugurado com a presença do ministro da Marinha. Foi uma inauguração altamente cerimoniosa e uma cerimônia muito bonita, militar, com todos os almirantes, com um pelotão especial de cada graduação e cada posto. O almirante Silvio de Camargo teve a honra, nessa inauguração, de içar a bandeira. Em 22 de dezembro de 1955, data que assinala a criação do Centro de Instrução, o almirante Silvio de Camargo apresentou seu pedido de transferência para a reserva, fato que gerou manifestações no sentido de demovê-lo da decisão. Na reserva, foi promovido ao posto de almirante de esquadra, pouco tempo depois, a almirante 5 estrelas. O almirante Silvio de Camargo faleceu em 1º de dezembro de 1989, no Rio de Janeiro. O Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais na Ilha do Governador teve seu nome modificado para Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, pelo Decreto no 98.803, de 8 de janeiro de 1990. Este, talvez, tenha sido o ponto de inflexão na história do Corpo de Fuzileiros Navais, rompendo com o paradigma das operações terrestres e passando para a formação específica em operações anfíbias. Como reconhecimento a esta valiosa contribuição para a nossa história, foi instituído como patrono do Corpo de Fuzileiros Navais em 26 de fevereiro de 2009. No Decreto número 8.804, de 7 de julho de 2016, foi criada a Medalha Prêmio Almirante Silvio de Camargo, de prata, para agraciar o oficial que concluir, na primeira colocação, o curso de aperfeiçoamento de oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais. Jamais será esquecido. Você conhecia a história do patrono do Corpo de Fuzileiros Navais? Responda nos comentários. Se gosta de histórias de personagens como desse vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o like. Até a próxima!